Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou o professor Newton César de Almeida e é com imensa alegria que recebo vocês nessa aula inaugural do nosso curso EAD, Melodias que Transformam, Musicalização Adaptada para TEA e Síndrome de Down. Ao longo da minha trajetória como educador musical, maestro e encarregado de orquestra, aprendi algo fundamental, que a música ela não é apenas notas certas, ela é feita de conexões de pessoas. E é exatamente isso que nós vamos falar nessa aula inaugural de hoje. Introdução à musicalização terapêutica e inclusiva. Vem comigo? Para começarmos então a nossa questão didática sobre essas aulas, nós devemos primeiro entender a questão do que é a musicalização, como que ela funciona na forma da educação inclusiva. Nós não devemos apenas pensar no aluno como alguém que nós devemos ensinar a ler a partitura ou a tocar um instrumento, mas a educação inclusiva, usando da musicalização, é um processo de vivência. É você realmente proporcionar através dos elementos musicais que o aluno ele tenha experiência e o prazer de cantar, de ouvir e de se movimentar. E é através dos elementos musicais que nós conseguimos desenvolver essas partes do cérebro do aluno para proporcionar a ele um desenvolvimento que ele vai levar para a vida social também. Mas antes nós precisamos ter também a definição, como educadores e facilitadores, precisamos ter muita clareza na questão da ética sobre a atuação nessa parte. Existe uma diferença muito vital entre a musicoterapia clínica e a musicalização terapêutica ou musicalização educacional inclusiva. A musicoterapia clínica ela é uma profissão exclusiva exercida por pessoas da área da saúde, que exige que o musicoterapeuta seja formado para realizar diagnósticos e tratar patologias. Já nós, os da musicalização terapêutica, nós vamos utilizar da educação musical como objetivo para promover o bem-estar, reduzir a ansiedade e melhorar a coordenação e estimular a comunicação. Nós não iremos tratar doenças clínicas de forma alguma. Nós utilizaremos a nossa arte para promover o desenvolvimento global e a inclusão. Mas como que nós vamos fazer isso acontecer na prática? Vamos dividir por partes aqui. Vamos falar primeiro dos nossos alunos que têm TEA, né, que é um transtorno do espectro autista, que é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por desafios na comunicação, na interação social e por apresentar sensibilidades sensoriais ou hiperfocos. Vou passar um resumo e depois nós vamos detalhar tudo isso ao decorrer das nossas aulas, né? Antes de começar um trabalho com uma criança, principalmente junto de outras crianças, numa sala de aula, num trabalho musical de coral, de conjunto, de orquestra, de fanfarra, nós devemos mostrar para essa criança, esse aluno, cartões com figuras, mostrando o que vai acontecer no transcorrer daquela aula. Um exemplo. Primeiro, a gente mostra um cartão com pictogramas, né, com desenhos, falando para ele que primeiro nós vamos cantar, depois nós vamos tocar algum instrumento, um exemplo, um chocalho, e por fim nós vamos guardar os instrumentos. Se o aluno ele tem sensibilidade auditiva, ou seja, sons muito altos causam dor física e desregulação emocional, nós não vamos começar com algo que faça muito barulho. Um exemplo, como uma bateria. Nós vamos oferecer para aquele aluno opções sensoriais adequadas, como chocalhos suaves e, claro, permitir também que ele use fones abafadores de ruídos.
E o professor, na comunicação com ele, deve usar frases curtas, diretas e sempre reforce positivamente cada pequena vitória. Agora nós vamos voltar o nosso olhar pedagógico para os alunos que têm síndrome de Down. O que é síndrome de Down? Vou resumir bastante aqui, nós vamos entrar com mais detalhes no transcorrer das aulas. É a alteração genética, que além das características físicas próprias, muitas vezes traz um ritmo de aprendizado diferente, e a hipotenia muscular, que é quando os músculos são mais molinhos e têm menos tônus. E isso tem que ser levado em consideração. Para esses alunos, o segredo é o tempo e o suporte. Na igreja ou nas escolas, se você faz uma atividade de roda com instrumentos, diminua o ritmo. Dê tempo para que o aluno ele consiga processar a introdução. Por conta da hipotenia e a coordenação motora fina, como um exemplo, assim, a coordenação que ele vai usar para segurar uma baqueta ou fazer um movimento de pinça, de pegar, né? Ou o movimento de marcação do tempo, para ele é um grande desafio. E qual que é a solução inclusiva nesse caso? Nós devemos adaptar materiais. Vamos usar instrumentos de percussão com alça maiores, tambores grandes, de chão, ou chocalhos que exigem menos destreza. No caso, nós estamos falando da questão da musicalização e depois a gente vai usar esses fundamentos para adequar também nos ensinos da música da igreja. Vamos entender primeiro como funciona todo esse conceito e essa questão de adaptação para esses alunos, para depois nós voltarmos à realidade do ensino musical das igrejas. E tem mais, uma coisa muito interessante, a música, ela é uma das maiores aliadas para o desenvolvimento da fala. O canto ajuda na articulação das palavras e na prosódia, que é a entonação, o ritmo natural que nós falamos. Flexibilidade e observação aguçada, os benefícios são transformadores. E com isso nós veremos o desenvolvimento cognitivo, como memória, como atenção. E no desenvolvimento socioemocional, com o aumento da autoconfiança e integração do grupo e na regulação emocional. A teoria ela vai nos dar um alicerce muito bom, mas é a sua sensibilidade humana e a sua prática que vão orquestrar essa verdadeira inclusão. Não existem alunos que são incapazes de aprender a música. Existem métodos que ainda não foi adaptado para eles. Convido vocês então a realizar os exercícios de fixação da nossa apostila para consolidar esse conhecimento. Continue explorando, questionando e permitindo que a melodia da inclusão ressoe as suas ações. Um forte abraço do professor Newton César. Fiquem com Deus e até a próxima aula.